Meu nome é Júlia, tenho 23 anos hoje, mas em março de 2018 eu tinha apenas 16 e morava em Goiânia com meus pais. Meu pai, pastor Ronaldo, liderava a Igreja Batista Renascer, uma congregação pequena no setor Bueno que começou num salão alugado havia 10 anos. Minha mãe, Dona Cláudia, trabalhava numa loja de tecidos no centro da cidade e aos sábados eu ia junto ajudar ela a atender as clientes. Eu estudava de manhã no Colégio Estadual Hugo de Carvalho Ramos e vivia uma rotina simples de adolescente evangélica. Mas eu tinha um sonho que queimava no meu peito desde criança. Desde os 7 anos de idade, eu cantava no coral da igreja. Todo domingo, às 19 horas, lá estava eu no microfone, liderando o louvor junto com os outros jovens da congregação. Minha melhor amiga Amanda tocava teclado e a gente ensaiava quase todo dia depois da escola. Meu sonho não era ser famosa no sentido mundano, não. Eu queria gravar um CD independente e cantar no Congresso de Jovens da Assembleia de Deus. Aquele evento gigante que reunia 5.000 pessoas todo ano no ginásio do Serra Dourada era meu objetivo máximo. Eu tinha até um canal no YouTube chamado Júlia Canta pra Deus. Eram só 800 inscritos, nada demais, mas eu postava covers de músicas gospel toda semana. Aline Barros, Fernanda Brum, Gabriela Rocha. Eu gravava tudo no meu quarto mesmo, só com o celular apoiado numa pilha de livros. A qualidade não era profissional, mas era feito com o coração. Amanda sempre dizia que um dia eu ia estourar, e eu ria, achando que ela estava sendo otimista demais. Na sexta-feira, dia 16 de março de 2018, aconteceu algo que mudou tudo. Eu tinha postado na quinta à noite um cover de Tua Graça Me Basta, aquela música linda da Fernanda Brum. Normalmente meus vídeos tinham 150, 200 visualizações no máximo, sabe? Mas quando acordei na sexta de manhã e olhei o celular, quase caí da cama. 3.000 visualizações em menos de 12 horas. Fiquei o dia inteiro na escola sem conseguir prestar atenção em nada. Ficava olhando o celular escondido embaixo da carteira, vendo os números subindo. 300 comentários, 400, 500... Que voz linda! Deus te abençoe! Você vai longe! Meu coração batia acelerado. Contei para Amanda no intervalo e ela ficou tão empolgada quanto eu. Tá vendo, Ju? Eu te falei que você ia explodir! Ela gritou, me abraçando no meio do pátio. À noite tinha culto de jovens na igreja. Cheguei mais cedo para ajudar a organizar os equipamentos de som, como sempre fazia. O culto foi normal, cantamos, o pastor da juventude pregou sobre propósito e no final ficamos conversando na salinha dos fundos. Amanda estava comigo. A gente estava guardando os microfones e rindo de alguma bobagem quando ele entrou. Um homem que eu nunca tinha visto antes na congregação. Ele usava terno cinza impecável, sapato social que brilhava mesmo com a luz fraca da salinha, e um perfume. Cara, o perfume dele era forte, quase enjoativo. Devia ter uns 40 e poucos anos, cabelo penteado para trás com gel, uma pasta de couro preta debaixo do braço. Júlia? Ele perguntou com uma voz suave, e eu gelei. Como ele sabia meu nome? Sim, respondi devagar, olhando para Amanda, que também estava confusa. Ele sorriu e estendeu a mão para mim. Meu nome é Ricardo Menezes. Sou empresário de artistas gospel. Quando apertei a mão dele, senti que estava fria. Não gelada, tipo doente, mas mais fria do que o normal, sabe? Amanda depois me contou que sentiu um arrepio quando ele entrou na sala. Mas eu estava tão nervosa e empolgada que não percebi nada disso. Ele abriu a pasta e começou a tirar umas fotos. Vi seu vídeo no YouTube. Você tem algo especial. As fotos eram dele ao lado de gente famosa. Aline Barros, a banda Diante do Trono, pastores conhecidos que eu via na televisão. Ele estava em todas aquelas fotos, sempre de terno, sempre com aquele sorriso perfeito.
Puxou um cartão de visita e me entregou. RM Produções Artísticas Gospel. Estava escrito em letras douradas. Meu coração estava disparado. Empresário, artistas famosos. Aquilo não podia estar acontecendo. Posso te colocar gravando em estúdio profissional em 30 dias, ele disse, olhando direto nos meus olhos. Ele começou a falar de contratos, de gravadoras, de números de streams que faziam minha cabeça girar. Mostrou no celular dele prints de conversas com a gravadora MK Music, a mesma que tinha lançado vários cantores que eu admirava. Amanda tocou no meu braço de leve, como quem tenta chamar atenção, mas eu estava hipnotizada com tudo aquilo. Era tudo que eu sempre sonhei, aparecendo de uma vez, numa sexta à noite qualquer, depois do culto de jovens. Meu pai apareceu na porta da salinha uns 10 minutos depois. Júlia, vamos embora. Quem é você? Ele perguntou, olhando para Ricardo com aquela cara séria de pastor que está avaliando alguém. Ricardo se levantou, super educado, apertou a mão do meu pai e se apresentou de novo. Pastor Ronaldo pegou o cartão, olhou dos dois lados e disse que ia orar e buscar direção de Deus sobre aquilo. Mas minha mãe, que tinha chegado junto, ficou com um brilho nos olhos. Que bênção, filha. Deus abrindo portas, ela sussurrou. Ricardo saiu dizendo que voltaria em uma semana com uma proposta oficial. Quando ele atravessou a porta da igreja e sumiu na escuridão do estacionamento, Amanda me segurou pelo braço e disse baixinho: Ju, esse homem me dá arrepios. Eu ri, achando que ela estava exagerando. Cê tá com inveja, brinquei empurrando ela de leve. Mas Amanda não riu de volta. Ela ficou séria, olhando para a porta por onde Ricardo tinha saído, e repetiu: Eu tô falando sério, Júlia. Tem algo errado com ele. Nos dias seguintes, eu não conseguia parar de pensar no Ricardo e na proposta dele. Fiquei stalkeando o Instagram da RM Produções, olhando as fotos dos artistas que ele representava, imaginando meu nome naquela lista. Amanda tentou me alertar mais umas 2 vezes, mas eu não quis ouvir. Achava que ela estava sendo negativa demais, sabe? Meu pai também estava desconfiado, passava horas no quarto dele orando, pedindo discernimento a Deus. Mas minha mãe estava empolgada, já imaginando eu cantando em grandes igrejas, ganhando dinheiro com a música, saindo daquela vida apertada que a gente levava. Na terça-feira seguinte, dia 20 de março, meu celular tocou durante o intervalo da escola. Era um número desconhecido de Goiânia. Atendi e era ele, o Ricardo, com aquela voz calma e confiante. Júlia, podemos nos encontrar hoje à tarde? Preciso que você veja a proposta. Só nós dois, sem pressão dos seus pais, para você entender bem o que estou oferecendo. Meu coração acelerou na hora. Ele queria se encontrar comigo sozinha. Eu deveria ter estranhado, mas a empolgação foi mais forte. Marquei às 15 horas na cafeteria do Shopping Cerrado. Avisei minha mãe que ia sair mais cedo da escola para resolver umas coisas, mas não contei que era para encontrar o Ricardo. Eu sabia que meu pai não ia deixar. Faltei as 2 últimas aulas, peguei o ônibus e fui direto para o shopping. Cheguei uns 10 minutos adiantada, nervosa, arrumando o cabelo no espelho do banheiro. Quando entrei na cafeteria, ele já estava lá, sentado numa mesa do fundo, com aquela pasta de couro preta na frente dele. Senta, Júlia, ele disse sorrindo e fazendo sinal para o garçom. Pede o que você quiser. Pedi um cappuccino só para não ficar sem pedir nada, mas minha mão tremia tanto que eu nem conseguia segurar a xícara direito. Ricardo abriu a pasta devagar, quase teatralmente, e tirou um calhamaço de papéis grampeados. Eram 15 páginas, letra miúda, fonte pequena. Contrato de representação artística e cessão de direitos autorais, dizia o cabeçalho em negrito. Ele começou a passar as páginas, rapidamente, explicando cada parte. Aqui é sobre a divisão de lucros. 60% para você, 40% para a produção. É o padrão do mercado.
Aqui é sobre direitos de imagem. Você me autoriza a usar suas fotos e vídeos para divulgação. Aqui é a cláusula de exclusividade. Ele parou e me olhou sério. Você não pode gravar com nenhuma outra produtora pelos próximos 10 anos. É para te proteger, para garantir que vou investir pesado em você sem medo de te perder. 10 anos. Eu ia ter 26 quando o contrato terminasse. Parecia muito tempo, mas ao mesmo tempo, todos os artistas famosos tinham contratos longos, né? Era assim que funcionava. E quanto você vai investir em mim? Perguntei, tentando parecer profissional. Ricardo sorriu. R$ 15.000 só na primeira produção. Estúdio, clipe, fotógrafo, produtor musical. Você vai sair daqui gravando igual às grandes. R$ 15.000. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro junto na minha vida. Comecei a ler o contrato, mas a linguagem era super técnica. Considerando que a contratada possui habilidades artísticas, fica estabelecido que o contratante tinha um monte de cláusulas sobre porcentagem, sobre shows, sobre redes sociais. Minha cabeça doía tentando entender tudo aquilo. É muita coisa, murmurei folheando as páginas. Ricardo se inclinou para frente e colocou a mão por cima do contrato. Júlia, eu entendo que é intimidador, mas é padrão. Todos os artistas que trabalham comigo assinaram exatamente esse contrato. Posso levar para meus pais lerem? Perguntei e ele fez uma pausa. O sorriso dele vacilou por um segundo, só um segundo, mas depois voltou. Claro que pode, mas preciso ser honesto contigo. Ele suspirou como se estivesse preocupado comigo. Tenho outra candidata. Uma menina de Aparecida de Goiânia, 17 anos, 3.000 inscritos no YouTube. Se você não decidir hoje, vou ligar para ela amanhã de manhã e oferecer a vaga. Oportunidade não espera, Júlia. Você sabe disso. Meu estômago apertou. Outra menina. Eu ia perder minha chance. Todas aquelas portas que estavam se abrindo iam fechar na minha cara e abrir para outra pessoa. Mas eu confio em você, Ricardo continuou, e a voz dele ficou mais suave, quase paternal. Você é especial. Deus te deu um dom raro. Não deixa essa bênção passar, menina. Seus pais vão entender. Você é maior de... Ah, não, você tem 16 ainda, né? Ele franziu a testa. Mas tudo bem, você pode assinar assim mesmo. É um contrato artístico, não precisa de autorização dos pais. Aquilo devia ter sido um sinal de alerta enorme, piscando na minha cara. Mas tudo que eu via era meu sonho escorregando pelos meus dedos. Peguei a caneta que ele estendeu para mim. Era uma caneta dourada, pesada, daquelas caras. Assina aqui, aqui e aqui. Ele disse apontando 3 lugares diferentes. Página 3, página 9 e página 15. Minha mão suava frio, tremendo, mas eu encostei a ponta da caneta no papel. No exato segundo que terminei a terceira assinatura, 3 lâmpadas da cafeteria piscaram e apagaram ao mesmo tempo. O ar-condicionado deu um estalo alto e parou de funcionar. Ficou tudo escuro por uns 3 segundos que pareceram eternos. Algumas pessoas na cafeteria soltaram aqueles gritinhos de susto, sabe? Depois a luz voltou, o ar-condicionado ligou de novo e todo mundo voltou a conversar normalmente. Queda de energia, Ricardo disse, guardando o contrato rapidamente na pasta. Mas quando olhei para a janela, o sol brilhava forte lá fora. Não tinha tempestade, não tinha nada que justificasse. Quando estendi a mão para pegar minha cópia do contrato, Ricardo segurou minha mão. Não foi um aperto de mão normal de cumprimento. Ele segurou mesmo, os dedos frios dele envolvendo os meus, apertando com força. Agora você é minha, Júlia, ele disse olhando fixo nos meus olhos. Eu dei uma risadinha nervosa, achando que era só um jeito estranho de falar, tipo, agora você faz parte da equipe. Mas ele não soltou minha mão. Ficou segurando por mais 5, 6 segundos, até eu puxar de volta com força. Saí do shopping com a cópia do contrato dobrada na mochila e um nó no estômago que eu não conseguia explicar.
No ônibus voltando para casa, fiquei olhando pela janela sem ver nada, só sentindo aquele peso estranho no peito. Quando cheguei em casa, minha mãe estava na cozinha preparando o jantar e me perguntou onde eu tinha estado. Fui na biblioteca estudar. Menti e ela nem desconfiou. Fui direto para o meu quarto, tranquei a porta e tirei o contrato da mochila. Comecei a ler de novo, mais devagar dessa vez, tentando entender cada palavra. As primeiras páginas eram sobre dinheiro e porcentagens, coisas que até faziam sentido. Mas conforme eu ia avançando, a linguagem ficava cada vez mais estranha. Na cláusula 18 estava escrito: todas as apresentações deverão ocorrer em locais previamente aprovados pelo contratante, não cabendo à contratada questionar os critérios de seleção dos mesmos. Que tipo de empresa escolhe onde o artista pode ou não se apresentar? Achei aquilo invasivo demais. Na cláusula 27 tinha outra coisa esquisita. A contratada não poderá participar de eventos religiosos, cultos, reuniões ou celebrações não autorizadas pelo contratante durante a vigência deste contrato. Espera! Ele estava dizendo que eu não podia ir na minha própria igreja sem autorização dele? Como assim? Comecei a ficar realmente preocupada, meu coração batendo mais rápido enquanto virava as páginas. E então eu cheguei na página 11, cláusula 33. Li uma vez. Li de novo. Li 5 vezes seguidas, porque eu não conseguia acreditar no que estava vendo. A contratada concorda em ceder não apenas sua imagem, voz e direitos autorais, mas sua essência artística e espiritual pelo período de 10 anos, renováveis automaticamente caso não haja manifestação contrária 90 dias antes do término do contrato. Essência espiritual. Que tipo de contrato usa esse termo? Minhas mãos começaram a tremer segurando aqueles papéis. Essência espiritual não era termo jurídico, não era termo de direito autoral. Era outra coisa completamente diferente. Senti um frio subir pela minha coluna. Lembrei da mão gelada do Ricardo, do jeito que ele tinha dito, agora você é minha, das lâmpadas apagando no momento exato da assinatura. Meu Deus! O que eu tinha feito? Olhei para o relógio do meu celular. 2h47 da manhã. Eu tinha passado horas lendo e relendo aquele contrato e nem tinha percebido o tempo passar. Não conseguia dormir, não conseguia parar de pensar. Peguei o celular com as mãos tremendo e procurei o número do Ricardo nos contatos. Meu dedo pairou sobre o botão de ligar por uns 10 segundos. Será que eu devia ligar àquela hora da madrugada? Mas eu precisava de respostas. Precisava entender. Apertei o botão. O telefone não tocou nenhuma vez. Ele atendeu instantaneamente, como se estivesse acordado, esperando. Júlia. A voz dele veio do outro lado, mas estava diferente. Mais grave, mais fria, sem aquela suavidade toda que ele usava pessoalmente. Eu li o contrato, consegui dizer, a voz falhando. O que significa essência espiritual? Que cláusula é essa? Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, sufocante, que durou longos segundos. E então ele deu uma risada. Não foi uma risada normal, sabe? Foi baixa, lenta, arrastada. Uma risada de quem acabou de ganhar alguma coisa. Você deveria ter lido antes de assinar, querida, ele disse, e cada palavra parecia mastigada, demorada. Mas agora já é tarde demais. Meu sangue gelou. O que você quer dizer com tarde demais? Eu sou menor de idade, esse contrato nem é válido. Gritei isso baixo para não acordar meus pais, mas tinha desespero na minha voz. O contrato está valendo, Júlia. Você concordou. Você assinou seu nome 3 vezes. E agora você vai me dar exatamente o que eu preciso. A voz dele estava ainda mais estranha, como se estivesse vindo de um lugar fundo, distante. Você vai cumprir cada linha, cada palavra, cada show, cada apresentação, porque agora você me pertence.
Eu estava chorando nesse ponto, lágrimas descendo silenciosas, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Eu quero cancelar. Eu não quero mais. Me deixa em paz. Estava sussurrando e chorando ao mesmo tempo, desesperada. Ricardo deu outra risada, mais curta dessa vez. Você não pode... Cancelar, querida. Não existe cláusula de rescisão. Leia de novo se quiser. Não tem saída. Você vendeu algo precioso e agora esse algo me pertence por 10 anos. Ou mais, se você esquecer de cancelar 90 dias antes. Ele fez uma pausa. Durma bem, Júlia. Ou tente. Ele desligou. Fiquei ali sentada na cama, no escuro do meu quarto, segurando aquele papel que de repente parecia pesar toneladas. Olhei para a Bíblia na minha mesinha de cabeceira. Aquela Bíblia que eu lia todo dia desde os 10 anos de idade. Peguei ela, abri em qualquer página procurando conforto e meus olhos caíram num versículo de Mateus, capítulo 16, versículo 26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Deixei a Bíblia cair no chão. Não conseguia mais segurar nada. Deitei na cama e chorei até não ter mais lágrimas, até meu corpo estar exausto demais para continuar. Quando finalmente o sono veio, já eram quase 5 da manhã. E mesmo dormindo, eu sentia que algo tinha mudado. Algo dentro de mim estava diferente, como se uma parte de mim não estivesse mais completamente minha. Eu tinha assinado algo muito além de um contrato de trabalho. Eu tinha entregado algo que eu nem sabia que podia ser entregue. Os dias seguintes passaram num borrão confuso. Tentei agir normal na escola, na igreja, em casa, mas por dentro eu estava apavorada. Não contei para ninguém sobre o contrato, nem para Amanda. Toda vez que pensava em falar, sentia um nó na garganta que me impedia. Era como se as palavras ficassem presas, recusando-se a sair. Guardei o contrato no fundo da gaveta, embaixo de um monte de cadernos velhos, como se esconder ele fosse fazer tudo desaparecer. 2 semanas depois da assinatura, Ricardo me ligou. Júlia, já agendei sua primeira sessão de gravação. Estúdio Vox Music, Rua 4, Centro, sábado às 10 horas da manhã. Não se atrase. Ele nem esperou eu responder, só desligou. No sábado peguei o ônibus sozinha e fui até o endereço. Era um prédio comercial velho, com pintura descascada, 4º andar sem elevador. Subi aquelas escadas rangentes com o coração na boca, sem saber o que ia encontrar. O estúdio era profissional, tinha que admitir. Cabine acústica com espuma nas paredes, mesa de som com 1000 botões, microfone caro pendurado no suporte. Tinha um cara lá, o Marcelo, que era o produtor. Ele mal olhou para mim, só ficava mexendo nos equipamentos e dando instruções técnicas. Entra na cabine, põe o fone, canta quando eu der o sinal. Tudo muito frio, muito mecânico. Ricardo não estava lá, mas eu sentia que ele estava observando de algum jeito. Gravei a música que ele tinha escolhido, Renovo Meu Altar. Não foi uma música que eu sugeri. Ele simplesmente mandou a letra e a melodia por e-mail e disse que era essa que eu ia gravar. Durante a gravação, algo estranho aconteceu. Eu cantava, mas era como se minha voz estivesse vindo de longe, como se eu estivesse ouvindo outra pessoa cantando com minha boca. Marcelo parecia satisfeito, mas eu sentia calafrios. Em maio, a música já estava em todas as plataformas. Spotify, YouTube, Deezer, tudo com capa profissional, foto minha que eu nem lembrava de ter tirado. E o clipe, meu Deus, o clipe era caro mesmo. Cenário de igreja, iluminação perfeita, até bailarinos. Eu não participei da gravação do clipe inteiro. Só fui lá um dia, gravei algumas cenas e depois, quando vi o resultado final, tinha cenas que eu não lembrava de ter gravado. Os números começaram a explodir. Meu Instagram foi de 800 seguidores para 10 mil em 3 dias. Depois 20 mil. Depois 47 mil. Mas Amanda foi a primeira a perceber. Ju, olha esses perfis, ela disse, me mostrando o celular dela numa tarde depois da aula.
Começamos a clicar nos seguidores, @Maria_Silva, _4837492, sem foto de perfil, sem biografia, sem nenhuma postagem. Isso é bot, Júlia, seguidor falso. Todo artista usa estratégia de marketing no começo. Eu disse defensiva, mas minha voz saiu fraca. Eu sabia que ela estava certa. Os comentários nos vídeos eram todos genéricos também. Você é maravilhosa, Deus te abençoe, amo suas músicas. Ninguém citava qual música, especificamente. Ninguém dizia que verso tinha tocado o coração. Era tudo vazio, robotizado, sem alma. Mas os números continuavam subindo, e minha mãe estava nas nuvens. As coisas ficaram mais estranhas. Uma vez eu estava no supermercado Pão de Açúcar da Avenida Tenove comprando coisas para minha mãe quando uma senhora me parou no corredor dos biscoitos. "Você é a Júlia, eu sou sua fã", ela disse com um sorriso enorme. Fiquei emocionada na hora. Minha primeira fã de verdade. "Sério? Que legal! Qual música você mais gosta?", perguntei empolgada. Ela continuou sorrindo, mas os olhos dela estavam vazios. "Todas, todas, todas", ela repetiu 3 vezes, sempre com o mesmo tom de voz, como um disco arranhado. Comecei a acordar sempre no mesmo horário, 3h03 da madrugada. Todo santo dia. Não importava que horas eu dormisse. Meu corpo acordava sozinho naquele horário exato. E toda manhã, quando eu acordava para ir para a escola, minha Bíblia estava no chão. Eu sempre deixava ela na mesinha de cabeceira antes de dormir, mas ela aparecia caída no chão, aberta sempre na mesma página. Mateus 16, versículo 26. Aquele versículo sobre perder a alma. Tentei contar para minha mãe sobre as coisas estranhas, mas toda vez que eu abria a boca para dizer "Mãe, tem algo errado com esse contrato", o que saía era "Mãe, estou tão feliz com minha carreira". Não era eu falando. Minha boca se movia, minha voz saía, mas as palavras não eram minhas. Era aterrorizante. Tentei escrever num papel: "Me ajudem, algo está errado". Mas quando olhava o que tinha escrito, "Está tudo bem comigo". Minha própria mão me traía. Amanda era a única que percebia. Ela me olhava durante os ensaios na igreja e franzia a testa preocupada. "Ju, você tá bem? Você tá diferente", ela disse um dia depois do culto. Eu queria gritar que eu não estava bem, que eu tinha feito algo terrível, mas tudo que consegui dizer foi: "Tô só cansada com os compromissos". Ela não acreditou. Vi nos olhos dela que ela sabia que eu estava mentindo, mas ela não sabia como me ajudar. Em junho, Ricardo anunciou meu primeiro show oficial. Seria em agosto, num auditório grande, com transmissão ao vivo. Quando ele me contou, senti terror puro. Não empolgação, não nervosismo bom, terror mesmo. Porque eu sabia, no fundo da minha alma, que algo muito ruim ia acontecer naquele palco. Algo que eu não ia conseguir controlar. E o pior é que eu não tinha como recusar. Eu tinha assinado. Eu tinha concordado. E agora eu ia ter que pagar o preço. Julho de 2018 foi o mês mais sombrio da minha vida até aquele momento. Os shows pequenos começaram. Apresentações em igrejas que Ricardo escolhia, sempre em lugares que eu nunca tinha ouvido falar. Congregações pequenas em bairros afastados, cultos em horários estranhos, sempre de noite. Eu chegava nesses lugares e sentia um peso no ar, uma atmosfera pesada que me deixava enjoada. Mas eu tinha que cantar, tinha que cumprir o contrato. Durante as apresentações, comecei a ver coisas, sombras se movendo no fundo dos auditórios, nos cantos das igrejas, lugares onde não devia ter movimento nenhum. Não eram formas definidas, não eram pessoas. Eram só a escuridão se deslocando, se arrastando pelas paredes. Eu piscava, sacudia a cabeça, tentava focar na música, mas elas continuavam lá. E sempre, em todo show, pelo menos uma pessoa passava mal.
Alguém desmaiava ou saía correndo com a mão na boca segurando ânsia de vômito. Tentei recusar um show. Foi numa quarta-feira, Ricardo me ligou dizendo que eu tinha apresentação numa igreja em Aparecida de Goiânia na sexta. Não posso, tenho prova na escola, eu disse. Silêncio do outro lado. Depois a voz dele, fria como gelo. Júlia, você vai estar lá, sexta, 20 horas, não me teste. Desliguei tremendo. Na sexta de manhã, acordei me sentindo bem. Achei que ia conseguir não ir, mas quando chegou 18 horas, meu corpo simplesmente levantou sozinho. Pegou a mochila e começou a andar em direção ao ponto de ônibus. Eu não estava controlando, estava só, assistindo. Os domingos eram tortura. Eu queria ir no culto da minha igreja, cantar no louvor como sempre fiz. Mas toda vez que chegava na porta da Igreja Batista Renascer, meu corpo entrava em colapso. Começava com uma náusea leve, depois ficava mais forte, depois vinha tontura, dor de cabeça que parecia que minha cabeça ia explodir. Eu tentava forçar, dar um passo para dentro e aí vomitava, ali mesmo na porta. Tentei 4 domingos seguidos. Nas 4 vezes tive que voltar para casa. Meu pai começou a achar que era orgulho. A fama subiu para a cabeça da menina. Eu ouvi ele comentando com minha mãe quando achavam que eu não estava ouvindo. Agora é cantora famosa, não quer mais cultuar com o povinho. Aquilo me destroçou. Eu queria gritar que não era isso, que eu estava presa, que algo tinha me agarrado e não soltava. Mas toda vez que abria a boca saía: pai, eu tô bem, só tô ocupada com os shows. Parei de comer direito. A comida não descia, ficava entalada na garganta. Emagreci 9 quilos em menos de 2 meses. Minha mãe ficou preocupada, me levou no médico. Ele pediu exames de sangue, ultrassom, achando que era problema no estômago. Todos os exames deram normais. Deve ser ansiedade, o médico disse. Estresse emocional pode causar perda de apetite. Se ele soubesse o que realmente estava acontecendo, o sono sumiu completamente. Eu deitava na cama às 11 da noite e ficava olhando para o teto até 3 horas e 3 minutos da manhã. Sempre acordava nesse horário, mesmo quando finalmente conseguia dormir. E comecei a ouvir sussurros. Não eram palavras claras, eram mais como murmúrios. Vozes baixas vindo de lugar nenhum, falando coisas que eu não entendia. Tampava os ouvidos com o travesseiro, mas os sussurros vinham de dentro da minha própria cabeça. Amanda percebeu que algo estava seriamente errado quando me viu no intervalo da escola. Ela segurou meu braço e me puxou para o banheiro. Trancou a porta. Júlia, olha para mim, olha para o meu rosto. Ela segurou meu rosto com as 2 mãos. Você tem olheiras até o queixo. Você tá um palito, você não ri mais. O que está acontecendo? É aquele empresário? É o Ricardo? Eu queria contar. Deus sabe como eu queria contar tudo para ela. Abri a boca. As palavras estavam todas prontas na minha cabeça. Amanda, eu assinei um contrato que não devia. Ele não é empresário normal. Ele tem controle sobre mim. Eu não consigo mais ir na igreja. Eu não consigo pedir ajuda. Eu acho que vendi minha alma. Mas o que saiu da minha boca foi: tô bem, Amanda, só cansada. É puxado ser artista, né? Muitos compromissos. Minha própria voz me traindo de novo. Amanda me soltou e deu um passo para trás. E eu vi lágrimas nos olhos dela. Você tá mentindo para mim. Eu te conheço há 10 anos, Júlia. Eu sei quando você tá mentindo. Ela limpou as lágrimas com raiva. Mas se você não quer minha ajuda, eu não posso fazer nada. Ela abriu a porta do banheiro e saiu. Fiquei ali sozinha, olhando para o espelho. A menina no reflexo não parecia mais eu. Olhos fundos, pele pálida, uma expressão vazia que me assustou. Numa madrugada de desespero total, tentei fugir. Eram 4 horas da manhã de uma quinta-feira. Peguei uma mochila, coloquei algumas roupas, o pouco dinheiro que eu tinha guardado, ia comprar uma passagem de ônibus para qualquer lugar. Brasília, São Paulo,
Não importava. Só queria sumir, desaparecer, me esconder dele. Saí de casa sem fazer barulho, peguei as chaves do carro velho da minha mãe, que ela deixava sempre na mesinha da sala. Dirigi até a rodoviária. Meu coração batia descompassado. Minhas mãos suavam no volante. Quando parei no estacionamento da rodoviária, eram 4h40 da manhã. Desliguei o carro, peguei minha mochila e o carro não ligou de novo. Virei a chave. Nada. Tentei de novo. Nada. O carro simplesmente morreu, como se alguém tivesse arrancado a bateria. E então meu celular tocou, número desconhecido, mas eu sabia quem era. Atendi tremendo. Aonde você pensa que vai, Júlia? A voz do Ricardo estava calma, mas tinha uma ameaça clara por baixo. Você tem 44 shows ainda para cumprir até completar 1 ano de contrato. Volta pra casa, agora. Comecei a chorar. Como você sabia? Como você sempre sabe onde eu tô? Ele deu aquela risada baixa de novo. Porque você é minha, querida. Eu sempre sei. Sempre vou saber. Agora vai para casa antes que eu precise tomar medidas mais drásticas. Desliguei e fiquei sentada naquele carro morto, no estacionamento vazio da rodoviária, chorando até não ter mais lágrimas. O sol começou a nascer. 6h da manhã, alguém do estacionamento veio oferecer ajuda, ligou o carro para mim com aqueles cabos de chupeta. O carro funcionou perfeitamente. Dirigi de volta para casa, sentindo que tinha perdido minha última chance de escapar. Eu estava presa. Completamente. Totalmente presa. E o show grande estava chegando. Aquele que ia mudar tudo. Dia 18 de agosto de 2018. A data que ficou marcada na minha memória como o dia que eu descobri a verdade sobre o que eu tinha me tornado. O show seria no auditório da Assembleia de Deus Ministério Madureira, na Avenida Anhanguera. Era enorme. Capacidade para 1.200 pessoas. Cartazes com minha foto estavam espalhados pela cidade inteira. Transmissão ao vivo pelo YouTube. Era meu grande lançamento oficial. Passei o dia inteiro com um aperto no peito que não passava. Amanda me mandou mensagem de boa sorte, mas eu nem respondi. Não conseguia. Minha mãe estava eufórica, já tinha separado o vestido que ia usar, ligando para as amigas, convidando todo mundo. Meu pai estava mais quieto, mas foi comigo para o auditório ajudar na organização. Chegamos às 18h, o show começaria às 20h. 2 horas de preparação que pareceram 2 minutos. O camarim era pequeno, com uma penteadeira velha e espelho com lâmpadas em volta. Uma maquiadora que eu nunca tinha visto apareceu, me maquiou sem falar uma palavra e foi embora. Coloquei o vestido que tinham deixado lá para mim. Branco, evangélico, bonito. Mas quando olhei para o espelho, tive a sensação estranha de estar me vestindo para um funeral. Meu funeral. Sacudi a cabeça tentando afastar esses pensamentos. Amanda chegou uns 20 minutos antes do show começar. Ela tinha trazido flores, me abraçou forte. Você consegue, Ju, vai dar tudo certo, ela sussurrou. Eu queria acreditar nela, queria mesmo, mas quando olhei nos olhos dela, vi que ela também estava preocupada. Ela sabia que algo estava errado, mesmo sem saber exatamente o quê. Fica comigo nos bastidores durante o show, pedi, e minha voz saiu fraca, quase infantil. Claro, não saio daqui, ela prometeu. 20 horas. O auditório estava lotado. Eu espiei pela cortina lateral e vi um mar de gente, famílias inteiras, jovens, idosos, crianças. As primeiras fileiras estavam cheias de membros da minha igreja. Vi meu pai sentado com minha mãe, ele com a Bíblia no colo, como sempre levava para os cultos. Meu estômago revirou. Toda aquela gente inocente estava ali por minha causa, e eu não sabia o que ia acontecer. O apresentador me chamou. E agora, recebam com palmas a nova promessa da música gospel, Júlia.
A multidão explodiu em aplausos. Respirei fundo. Amanda apertou minha mão uma última vez. Vai com Deus, ela disse. Eu queria responder que Deus não estava mais comigo, mas não tive tempo. Saí da coxia e entrei no palco. As luzes me cegaram por alguns segundos. Quando meus olhos se ajustaram, vi todas aquelas pessoas de pé, batendo palmas, sorrindo. Peguei o microfone. Boa noite, consegui dizer, e minha voz ecoou pelas caixas de som. Obrigada por estarem aqui. Vou cantar para vocês com todo o meu coração. Mentira, meu coração não estava mais inteiro. Uma parte dele tinha sido arrancada e estava em outro lugar. A banda começou a tocar a introdução de Renovo Meu Altar. Levei o microfone até a boca e comecei a cantar. E foi aí que aconteceu. Minha boca se movia, o som saía, mas eu não estava controlando nada. Era aquela sensação de piloto automático que eu já tinha sentido antes, mas 1000 vezes mais forte. Eu estava ali, mas não estava. Era como assistir outra pessoa cantando através de mim, usando minha voz, meu corpo, mas não sendo eu. Cantei a primeira música inteira nesse estado. Quando terminou, aplausos trovejantes. Comecei a segunda, mas durante a segunda música, algo mudou. Olhei para a plateia e as pessoas não pareciam normais, não pareciam felizes, pareciam em transe, olhos vidrados, bocas ligeiramente abertas, balançando para o lado como se estivessem hipnotizadas. Uma criança na terceira fileira estava chorando e a mãe dela nem percebia. No meio da terceira música, olhei para o lado da coxia. Ricardo estava lá, parado, completamente imóvel, com os braços cruzados, apenas me observando. As luzes do palco estavam batendo nele de um jeito estranho, criando sombras no rosto dele que não deveriam existir. E os olhos, meu Deus, os olhos dele. Sob a luz direta, eu conseguia ver claramente. Eram escuros demais, pretos demais. Não tinha o branco normal do olho, não tinha a íris definida. Só aquela escuridão profunda que parecia sugar a luz em volta. Minha voz falhou. Parei de cantar no meio de uma frase. A banda continuou tocando por uns segundos até perceber e parar também. Silêncio pesado no auditório. 1.200 pessoas me olhando, esperando. Eu continuava encarando Ricardo. Ele sorriu. Foi um sorriso lento, satisfeito, vitorioso. E naquele momento, com aquela clareza terrível que vem só nos piores momentos da vida, eu entendi tudo. Ele não era empresário, nunca foi. Ele era outra coisa, algo que não devia estar andando por aí com pele humana. Continua, ele articulou só com os lábios, sem emitir som. Mas eu ouvi dentro da minha cabeça, alto e claro. Minha mão levantou o microfone sozinha, minha boca abriu e eu terminei a música. Cantei a quarta também e a quinta, todas no piloto automático, todas com aquela sensação horrível de ser marionete. Quando terminei o show, a plateia levantou para me aplaudir. Mas várias pessoas estavam chorando. Chorando de um jeito estranho, angustiado, como se tivessem visto algo terrível. Saí do palco cambaleando. Amanda estava me esperando na coxia e quando me viu, correu para me segurar porque minhas pernas falharam. Júlia, você tá bem? O que aconteceu? Ela meio que me arrastou para o camarim. Sentei na cadeira da penteadeira e comecei a chorar. Não conseguia parar. Amanda me abraçou, assustada. Ju, me fala o que está acontecendo, por favor. Eu não era eu lá em cima, consegui dizer entre soluços. Amanda, eu não era eu. Tinha outra coisa te controlando. Eu só assistia. Eu não consegui parar. Amanda me segurou mais forte. Eu sei, eu percebi. Todo mundo que te conhece percebeu. Aquela no palco não era você, Júlia. Não era a menina que canta na igreja todo domingo. Era outra coisa. Alguém bateu na porta do camarim. Júlia, tem gente querendo tirar foto com você. Era a voz da minha mãe, empolgada. Olhei para o espelho. A maquiagem tinha escorrido toda com as lágrimas. Meus olhos estavam vermelhos, inchados.
E pela primeira vez, eu vi o que Amanda devia estar vendo há semanas. Eu não parecia mais eu. Parecia uma versão vazia, oca, morta de quem eu costumava ser. E eu soube, com certeza absoluta, se eu não encontrasse uma saída, essa coisa ia me consumir completamente até não sobrar nada. 2 dias depois do show, numa sexta-feira, Ricardo me ligou. Nem deu oi, nem perguntou como eu estava. Só disse: preciso conversar com você, pessoalmente. Hoje à noite, 23 horas, meu escritório na Rua 8, sala 408. Não se atrase. E desligou. Eu fiquei olhando para o celular, tremendo. Ele nunca tinha me chamado para o escritório dele antes. Sempre conversávamos por telefone ou em lugares públicos. Aquilo não podia ser coisa boa. Esperei meus pais dormirem. Às 22h30 saí de casa sem fazer barulho. O prédio ficava no centro velho de Goiânia, uma região que à noite fica deserta e meio assustadora. Quando cheguei, o prédio parecia abandonado. Pintura descascada, janelas quebradas, uma placa velha na frente com vários nomes de empresas. Mas metade delas pareciam fechadas há anos. Nenhuma luz acesa em nenhuma janela. Só a do quarto andar que tinha uma luz fraca. Não tinha elevador. Subi 4 lances de escada que rangiam a cada passo. O corredor do quarto andar cheirava a mofo e tinha uma única lâmpada piscando no teto. Sala 408 era a última porta no fundo. Respirei fundo e bati. Entra! A voz dele veio de dentro, abafada pela porta. Girei a maçaneta. A porta abriu com um rangido longo. O escritório era pequeno. Uma mesa de madeira escura, um computador velho, 2 cadeiras e prateleiras nas paredes com pastas empoeiradas. Mas tinha algo profundamente errado com aquele lugar. Não tinha janelas, nenhuma. E era um quarto andar. Tinha que ter janela. A temperatura estava gelada, muito mais fria do que deveria estar em agosto em Goiânia. E não tinha relógio, nem na parede, nem na mesa, em lugar nenhum. Ricardo estava sentado atrás da mesa. Senta, Júlia. Não era um convite, era uma ordem. Sentei na cadeira de frente para ele. Ele ficou me olhando em silêncio por longos segundos, os dedos entrelaçados na frente do rosto. Aqueles olhos escuros, sem vida, perfurando os meus. Você quer sair do contrato? Ele disse. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Eu não entendi direito o que eu assinei, consegui dizer, e minha voz saiu trêmula. Eu era só uma menina com um sonho. Eu não sabia que ia ser assim. Por favor, me deixa ir. Eu devolvo tudo, não quero nada, só quero minha vida de volta. Lágrimas começaram a descer. Eu estava implorando e não tinha vergonha disso. Eu estava desesperada. Ricardo se recostou na cadeira, ainda me encarando. Você não entendeu o que assinou? Ele repetiu, e um sorrisinho apareceu no canto da boca dele. Mentira! Seu espírito entendeu perfeitamente. Quando você pegou aquela caneta dourada na cafeteria do shopping, alguma parte de você sabia exatamente o que estava fazendo. Você vendeu seu dom, e agora ele pertence a quem eu represento. Quem você representa? Minha voz mal saiu. Ricardo inclinou a cabeça para o lado, estudando minha reação. Você sabe quem, Júlia? Sempre soube, desde o momento que assinou. Por que você acha que as lâmpadas apagaram? Por que você acha que você não consegue mais entrar na sua igreja? Por que você acha que sua Bíblia cai toda noite? Cada palavra dele era como um tapa na cara. Tentei levantar da cadeira, mas meu corpo não obedeceu. Minhas pernas estavam presas, como se um peso invisível me segurasse sentada. Não! Isso não é real. Isso não pode ser real. Comecei a entrar em pânico, respiração acelerada, coração disparado. Ricardo continuou calmo, impassível. É muito real. E você tem mais 44 shows para cumprir até completar 1 ano.
E a cada show, mais pessoas são alcançadas. Alcançadas para quê? Gritei. E dessa vez minha voz saiu mais alta, desesperada. Ricardo se inclinou para frente, apoiando os cotovelos na mesa. Você acha que aquelas pessoas saem dos seus shows mais próximas de Deus? Você acha que elas sentem paz? Elas sentem vazio, Júlia. Elas sentem angústia. Elas vão embora com um buraco na alma. E adivinha quem vai tentar preencher esse buraco? Ele sorriu de novo, e dessa vez foi um sorriso completo, e eu vi os dentes dele, brancos demais, perfeitos demais, artificiais. Minhas pernas finalmente responderam. Consegui me levantar cambaleando, empurrando a cadeira para trás. Eu vou contar para todo mundo. Vou na igreja, vou falar para o meu pai, vou... Ricardo deu uma risada curta. Vai? Tenta. Abre essa boca e tenta falar a verdade para alguém. Você já tentou, lembra? E o que saiu? Eu sabia que ele estava certo, mas tinha que tentar, tinha que fazer alguma coisa. Corri para a porta, abri, olhei para trás uma última vez. Ricardo estava de pé agora, parado do lado da mesa. E atrás dele, na parede que eu jurava que não tinha janela, tinha uma janela. Uma janela grande com as cortinas abertas, mostrando a cidade lá embaixo. Mas aquilo era impossível. Quando eu tinha entrado, não tinha janela nenhuma. Até o próximo show, Júlia. Segunda-feira, Igreja Tabernáculo em Senador Canedo. Não me decepcione, ele disse. Saí correndo pelo corredor, desci as escadas tropeçando, quase caí 2 vezes. Quando cheguei na rua, parei para respirar, mãos nos joelhos, tentando não vomitar. Olhei para cima, para o 4º andar do prédio. Todas as janelas estavam escuras, todas, mas eu tinha visto luz na sala dele. Eu tinha visto. Balancei a cabeça, confusa, aterrorizada. Nada mais fazia sentido. No caminho de volta para casa, parei num posto de gasolina 24 horas. Precisava de um momento para me acalmar antes de chegar em casa. Sentei num banquinho do lado de fora, coloquei a cabeça entre as mãos. E então pensei em pesquisar. Peguei o celular e digitei no Google: Ricardo Menezes, empresário gospel Goiânia. Vários resultados apareceram. Perfil no Instagram, notícias sobre artistas que ele representava. Cliquei numa notícia antiga. Era de 1987. Manchete: empresário encontrado morto em escritório no centro de Goiânia. Li a matéria tremendo. Ricardo Menezes, 42 anos, empresário musical, foi encontrado morto em seu escritório na Rua 8. A polícia investiga possível suicídio. Segundo testemunhas, Menezes estava envolvido em práticas comerciais questionáveis e devia dinheiro a diversas pessoas. Tinha uma foto. Era ele. Exatamente ele. Mesmo rosto, mesmo cabelo, mesmos olhos escuros. Sem envelhecer nada. 1987. Ele estava morto havia 31 anos. E eu tinha assinado um contrato com um morto. Ou com algo pior, que estava usando o corpo de um morto. Desliguei o celular antes de continuar lendo porque eu não aguentava mais. Estava tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. Voltei para casa, entrei sem fazer barulho, deitei na cama. E pela primeira vez em semanas, eu orei. Orei como eu não orava desde criança. Deus, se o Senhor ainda me ouve, eu preciso de ajuda. Eu preciso muito. Os meses de setembro e outubro foram um inferno na terra. Eu continuava fazendo os shows que Ricardo agendava, sempre em lugares estranhos, sempre com aquela sensação de estar sendo controlada. Emagreci mais 5 quilos. Meu cabelo começou a cair. Eu não dormia mais. Só ficava deitada esperando dar 3 horas e 3 minutos da manhã para acordar. Minha mãe me levou em 3 médicos diferentes. Nenhum encontrou nada de errado. Amanda ainda tentava me ajudar, mas eu continuava sem conseguir contar a verdade. Uma tarde, ela me trancou no banheiro da escola de novo. Júlia, você vai morrer se continuar assim. Olha para você. Ela estava chorando. Eu também queria chorar, mas não saía mais lágrima.
Era como se eu tivesse secado por dentro. Abri a boca para gritar que eu tinha vendido minha alma, que estava presa num contrato demoníaco. O que saiu foi: "Tá tudo bem, Amanda. Para de exagerar." Ela me empurrou com raiva. "Sabe que mais, Júlia? Eu desisto. Eu não posso ajudar quem não quer ser ajudada." E ela saiu batendo a porta. Aquilo me destruiu mais do que qualquer coisa que Ricardo tinha feito. Eu estava perdendo minha melhor amiga, estava perdendo minha família, estava perdendo eu mesma, e não conseguia fazer nada para impedir. Num domingo de outubro, consegui entrar na igreja. Não sei como, não sei porquê, mas naquele dia a barreira não apareceu. Sentei lá no fundo com um capuz na cabeça para ninguém me reconhecer. O louvor começou, e quando a congregação inteira levantou para cantar, eu comecei a chorar. Chorar tanto que meu corpo tremia. Tentei cantar junto, mas quando abri a boca senti uma queimação horrível na garganta, como se eu estivesse tentando engolir vidro. Foi nesse culto que tudo começou a mudar, porque sem eu saber, alguém estava orando por mim. Alguém que tinha discernimento espiritual para ver o que realmente estava acontecendo. Minha avó, vovó Marlene, estava sentada na segunda fileira. Ela tinha 78 anos, era intercessora da igreja e tinha um histórico pesado. Antes de se converter em 1984, ela tinha sido médium em terreiro de Umbanda no setor Pedro Ludovico. Ela conhecia as estratégias do inimigo. Durante o culto, vovó virou a cabeça e me viu lá no fundo. Nossos olhos se encontraram. E ela soube. Não sei como ela soube, mas ela soube. Vi nos olhos dela aquela clareza, aquele reconhecimento. Ela tinha visto aquele tipo de opressão antes. Ela sabia o que estava me prendendo. Depois do culto, ela veio até mim. Não perguntou nada. Só me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: "Eu vou lutar por você, minha filha. Eu sei o que fazer. Aguenta mais um pouco." E pela primeira vez em meses, eu senti uma faísca de esperança. Pequena, fraca, mas ali. Naquela noite, vovó Marlene teve um sonho. Ela me contou depois. Ela me viu amarrada com correntes de fogo, sendo arrastada por figuras sombrias para um abismo sem fundo. E acima de mim, havia uma luz intensa tentando me alcançar. Mas as correntes impediam. E ela ouviu uma voz clara como sino: "Ore, jejue, lute por ela. Eu não abandono minhas ovelhas." Vovó acordou às 3 da manhã gritando. Ligou para o meu pai às 6 horas. "Ronaldo, sua filha está em perigo espiritual gravíssimo." Não me pergunte como eu sei. Só confie em mim. Reúna os intercessores. Agora. Meu pai, mesmo confuso, obedeceu. Ele conhecia a vovó há tempo suficiente para saber que quando ela falava com aquela autoridade, era Deus quem estava falando através dela. Vovó convocou as guerreiras de oração da igreja: Dona Maria, 73 anos, Dona Rosa, 68, Dona Sebastiana, 75. Aquelas senhoras que ficavam na primeira fileira de todo o culto chegavam cedo, saíam tarde, eram as primeiras a jejuar quando alguém precisava. Elas começaram uma vigília de 21 dias, jejum e oração, 24 horas se revezando. Enquanto uma dormia, 2 oravam. Eu não sabia de nada disso, mas no 8º dia da vigília delas, acordei sentindo uma diferença. Era como se algo dentro de mim estivesse sendo arrancado. Uma dor estranha, não física, mas profunda, no peito, na alma. E pela primeira vez em meses, consegui pensar com mais clareza. As correntes ainda estavam lá, mas estavam frouxas. Ricardo percebeu. Ele me ligou naquele dia e pela primeira vez ele estava nervoso. "O que sua família está fazendo, Júlia? O que está acontecendo? Eles precisam parar. Agora!" Eu não sabia do que ele estava falando, mas senti uma satisfação estranha em ouvir medo na voz dele. "Não sei do que você está falando", respondi, e ele rosnou. Rosnou tipo animal. "Você vai descobrir. E quando descobrir, mande pararem, ou eu vou atrás de quem você ama." No 15º dia de oração, os ataques começaram.
Minha mãe sofreu um acidente de carro. Bateu num poste na frente de casa. O carro ficou destruído, mas ela saiu sem um arranhão. Milagre. No mesmo dia, meu pai desmaiou no púlpito no meio da pregação. Pressão tinha caído do nada. Amanda foi assaltada saindo da igreja, perdeu celular e bolsa, tudo no mesmo dia. Era um aviso claro: parem ou eu levo alguém. Mas vovó não parou. Ela intensificou. Chamou o pastor para ungir nossa casa toda com óleo. Colocou sal grosso nos cantos dos cômodos, conhecimento que ela tinha do tempo do terreiro e que ela sabia que funcionava. Deixaram a Bíblia aberta em Salmos 91 na sala. Tocaram hinos sem parar. A guerra estava acontecendo nas dimensões espirituais. E eu era o campo de batalha. E finalmente, a corrente estava prestes a quebrar. Dia 25 de setembro de 2018. Exatos 22 dias depois que vovó tinha começado a oração. Acordei às 7 da manhã e algo estava diferente. Minha mente estava clara, cristalina. Pela primeira vez em meses, eu conseguia pensar direito, conseguia sentir meu corpo respondendo aos meus comandos. As correntes ainda estavam lá, mas estavam tão fracas que eu sabia que hoje era o dia. Hoje ou nunca. Me vesti rápido, nem tomei café. Vou dar uma volta, gritei para minha mãe e saí correndo. Meus pés me levaram direto para a igreja. Era quinta-feira de manhã, não tinha culto, mas a porta estava aberta. O zelador, seu José, estava varrendo o pátio. Passei direto por ele, entrei no santuário vazio e desabei de joelhos no altar gritando: me ajudem, eu vendi minha alma. Seu José largou a vassoura e correu chamar alguém. Em 5 minutos, o pastor Ronaldo estava lá. Em 10, meu pai chegou. Alguém ligou para a vovó Marlene e ela chegou de táxi 15 minutos depois, com a Bíblia debaixo do braço e aquela expressão de quem já sabia que esse dia ia chegar. Quando ela me viu ali, chorando no altar, ela não pareceu surpresa. Ela só chorou também, mas de alívio. Eu sabia, ela disse. Deus me mostrou. Eu sabia que você ia vir hoje. Amanda apareceu meia hora depois. Alguém tinha ligado para ela. Quando entrou e me viu ali destruída, ela não disse, eu te avisei, ou você devia ter me ouvido. Ela só correu, caiu de joelhos do meu lado e segurou minha mão. Eu tô aqui, não vou sair daqui. E ela não saiu. Ficou o tempo todo segurando minha mão. O que aconteceu nas próximas horas foi o mais intenso da minha vida. Pastor Ronaldo começou a orar em voz alta, repreendendo, declarando o nome de Jesus. Meu pai orava em línguas sem parar, andando em volta de mim. Vovó ungiu minha cabeça com óleo e começou a declarar com autoridade: solta minha neta em nome de Jesus de Nazaré. Ela não pertence a você. Ela foi comprada com sangue. Você não tem direito legal sobre ela. Eu sentia algo dentro de mim se contorcendo, resistindo, tentando não sair. Vomitei 3 vezes. Não era comida, era uma substância escura, amarga, que parecia vir de um lugar muito mais profundo que o estômago. Meu corpo tremia, gelava, esquentava, suava. Dona Maria, Dona Rosa e Dona Sebastiana tinham chegado também. Formaram um círculo em volta de mim, orando sem parar. Minha mãe estava num canto chorando desesperada, pedindo perdão por não ter percebido antes, por ter empurrado a ambição em mim. Mas vovó gritou: Cláudia, chega de chorar, vem orar, sua filha precisa de você guerreando, não chorando. Minha mãe se levantou, limpou as lágrimas e começou a orar também. Em determinado momento, eu tive uma visão. Não foi sonho, não foi imaginação. Eu vi Jesus. Não com detalhes físicos, tipo rosto ou roupa, mas eu sabia que era ele. Eu simplesmente sabia. Ele estava segurando correntes quebradas nas mãos, correntes de fogo que estavam partidas, destruídas, e ele olhou para mim e disse apenas uma frase, mas ela ecoou na minha alma inteira. Você sempre foi minha,
Agora você sabe disso. Quando voltei a mim, eram 13 horas e 17 minutos. Eu estava exausta, deitada no chão do altar, suada, o cabelo grudado no rosto. Mas eu estava livre. Eu senti. As correntes tinham ido embora. O peso tinha sumido. Pela primeira vez em meses, eu respirei fundo e o ar entrou completo, sem aquela sensação de sufocamento. Coloquei a mão no bolso da calça. O contrato estava lá, aquele papel dobrado que eu carregava o tempo todo como um lembrete da minha burrice. Puxei ele na frente de todos. E na frente de todo mundo, sem que ninguém encostasse nele, sem fogo, sem fósforo, sem nada, o papel pegou fogo sozinho. Começou pelas bordas, chamas pequenas que foram crescendo até consumir tudo. Em 10 segundos era só cinza na minha mão e não queimou minha pele, nem um pouco. Todo mundo viu. O silêncio no santuário foi absoluto. Até as crianças que tinham chegado com as mães ficaram mudas. Foi Deus, vovó disse baixinho. Foi a confirmação. Você está livre, menina. O contrato foi anulado. Comecei a chorar de novo, mas dessa vez era choro de alívio, de libertação. Naquela noite, às 23 horas e 59, meu celular apitou. Mensagem de número desconhecido. Abri tremendo. Você pode ter saído, mas eu observo. E se você vacilar um segundo, eu volto. Era dele, Ricardo. Ou o que quer que ele fosse. Mostrei para vovó. Ela pegou o meu celular, leu a mensagem e deletou. Ele pode ameaçar, mas não pode mais tocar. Você está coberta agora, coberta pelo sangue de Jesus, e isso é mais forte que qualquer ameaça dele. Hoje eu tenho 23 anos. 5 anos se passaram desde aquele dia no altar. Ainda moro em Goiânia, no setor Bueno com meus pais. Não sou cantora famosa. Trabalho como atendente na papelaria Nova Esperança, perto do terminal Isidória. Ganho um salário mínimo, pago minhas contas. Vivo simples e nunca fui tão feliz na minha vida. Os 50 mil seguidores que eu tinha sumiram. Todos os vídeos desapareceram das plataformas. YouTube, Instagram, Spotify, tudo. É como se aqueles meses de 2018 tivessem sido apagados da internet. Quando pesquiso meu nome artístico, não aparece nada. Nenhuma foto, nenhum comentário. Foi completamente eliminado. E eu agradeço a Deus por isso todo dia. Mas eu ainda canto. Canto aos sábados no Terminal Bandeiras com um violão emprestado do Sr. Paulo, um irmão da igreja. Canto no Hospital das Clínicas quando me autorizam, para os pacientes que estão sozinhos nos quartos. Canto em praças, em asilos, em lares de recuperação, sem palco, sem luz, sem produção, só eu, minha voz e Deus. E sabe o que é incrível? As pessoas choram. Choram de verdade. Porque agora, quando eu canto, é Deus quem está na minha voz. Amanda casou em 2023 com o Daniel, um rapaz da igreja dela. Ela me chamou para cantar no casamento. Eu cantei Tua Graça Me Basta, a mesma música que tinha postado naquele março de 2018. Mas dessa vez, cada palavra era verdade. A graça de Deus realmente me bastava. Chorei cantando, Amanda chorou ouvindo. Foi um dos dias mais lindos da minha vida. Vovó Marlene faleceu em janeiro de 2022, aos 81 anos. Foi dormindo, em paz, com a Bíblia aberta no colo. Antes de partir, ela me fez prometer 3 coisas. 1. Contar minha história para alertar os jovens. 2. Nunca mais assinar nada sem ler, orar e pedir conselho. 3. Lembrar sempre que o sangue de Jesus é mais forte que qualquer corrente. Eu prometi, e é por isso que eu estou contando isso agora. Depois da minha libertação, descobri através do Dr. Henrique, um advogado cristão que me ajudou de graça, que tinha outros 7 casos parecidos com o meu em Goiânia. Jovens talentos gospel que assinaram contratos estranhos com empresários que apareceram do nada. Quando nossa história começou a circular em grupos de oração,
4 desses jovens foram libertos também. As famílias buscaram libertação, fizeram vigília e eles saíram. Mas 2 já tinham morrido. Suicídio. Um menino de 19 anos pulou de um prédio. Uma menina de 21 tomou remédio demais. E o Carlos, continua internado numa clínica psiquiátrica até hoje. Ele só repete uma frase: eu vendi, eu vendi, eu vendi. Não fala mais nada. Os médicos não conseguem ajudar porque não é doença da mente, é doença da alma. Às vezes, tarde da noite, eu vejo um Civic preto parado na frente da minha casa, vidros fumê, motor desligado. Fico olhando da janela do meu quarto. Não tem ninguém dentro, pelo menos não que eu consiga ver. Quando olho de novo, alguns minutos depois, o carro não está mais lá. Eu sei que é ele, sei que ele observa, esperando um deslize, uma porta aberta, um momento de orgulho ou ambição. Mas eu aprendi a lição mais cara da minha vida. Todo contrato tem letras miúdas. O contrato que eu assinei aos 16 anos quase me levou para o inferno de verdade. Mas o contrato que Jesus assinou na cruz, com o próprio sangue dele, me libertou. E esse contrato não tem cláusula de rescisão, não expira, não precisa de renovação, é eterno. Se você é jovem e tem um dom, canto, pregação, qualquer talento, cuidado com quem oferece atalhos para o sucesso. O diabo não aparece com chifres e tridente igual nos desenhos. Ele aparece de terno, perfume caro, pasta de couro, sorriso perfeito. Ele oferece tudo o que você sempre sonhou. E traz um contrato de 15 páginas, cheio de termos, que você não vai entender. E ele sempre conta que você não vai ler. Mas eu li, tarde demais, e quase perdi minha alma por causa disso. Não seja como eu fui, leia, ore, peça conselho. Desconfie de portas que abrem rápido demais, porque tem empresário que não quer seu talento, ele quer sua essência, ele quer sua alma. E se você assinar, vai descobrir que existe preço muito maior que dinheiro. Existe o preço da sua eternidade.